Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão me escutando. A graça e paz seja com todos. Antes de começar a ler, hoje o assunto é sobre o primeiro mandamento. Mas vamos fazer uma breve oração. Bondoso Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Êxodo 20, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O antigo povo de Israel estava rodeado por nações que adoravam outros deuses. Havia Dagon, a principal deidade dos filisteus, vizinhos de Israel do lado oeste. Os filisteus esperavam que seu Deus lhe concedesse boas colheitas e grandes pescaria, o que significava abundância e prosperidade. Os fenícios, vizinhos de Israel, ao norte, eram devotos da deusa Lua, Astarote, responsável pela fertilidade. Seu culto, celebrando com orgias e festas regadas a bebidas, era muito popular. A leste, os moabitas adoravam Quemos e os amonitas Moleque. Ambos, especialmente o último, exigiam sacrifícios de crianças. As pessoas chegavam a esse horrível extremo para conquistar o poder dessas deidades em seu favor. Hoje, naturalmente, o culto popular mudou. A maioria das pessoas não mais se inclina diante de deuses de madeira, pedra e metal. Mas o dinheiro, o sexo e o poder ainda continuam ocupando o lugar central na vida de milhões. Então pergunte a si mesmo, qual tem sido o resultado até o momento de adorar esses outros deuses? Assim como aqueles de antigamente, são deuses que se voltam contra seus adoradores e os devoram. Do culto frenético ao sexo, se originou a pandemia da AIDS, porque ninguém fala a respeito da mais clara e óbvia solução. Não deveriam ser tão difícil descobrir. Não é necessário que essa doença se espalhe ainda mais. A solução mais simples, é óbvia, é dar as costas a essas divindades traiçoeiras, novamente respeitar os valores da família e o caráter sagrado do matrimônio. Mas, em vez disso, os líderes políticos ao redor do mundo apelam ao seu Deus, dinheiro, para que o salve. No próximo ano, dizem, gastaremos milhões a mais, construiremos laboratórios maiores e melhores. Então, encontraremos uma vacina para que vocês continuem com o seu estilo de vida, sem medo das consequências. O terrorismo se tornou a espada dos fracos, o recurso desesperado dos desvalidos. Ele se alimenta de fanatismo e ignorância e encontra seus recrutas nos miseráveis campos de refugiados, onde jovens infelizes são bombardeados diariamente com a retórica do ódio. E qual é a solução proposta por aqueles que se encontram sob ataque desses jovens fanáticos? Voltam-se ao Deus do poder,
Vamos fabricar melhores foguetes e bombas mais potentes. Com isso, caçaremos os que não oprimem. Faremos com que saiam do seu esconderijo e os esmagaremos. Isso resolverá nossos problemas. E qual é o resultado de tal estratégia? Todo o uso da força bruta fortalece os radicais em seu senso de injustiça e perseguição. Cria ainda mais raiva e confirma suas convicções de que são vítimas e de que seu ódio e violência são plenamente justificados. Não entregue sua lealdade em devoção a deuses, que na realidade não são deuses, diz o primeiro mandamento. Não conceda um lugar supremo na sua vida a algo ou alguém que no fim só irá desapontá-lo e machucá-lo. No Novo Testamento relata que um dia Satanás foi a Jesus com um ataque frontal e direto contra o primeiro mandamento. Primeiro mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e depois lhe disse: tudo isso te darei, se me prostrando me adorarem. Mateus 4, versículo 8 e 9. Dinheiro, sexo e poder, tudo pode ser seu. Mas Jesus, em sua resposta, recusou-se em enfocar os deuses falsos. Em vez disso, inverteu o primeiro mandamento e citou Deuteronômio 10, versículo 20, que o apresenta na forma positiva. Ele afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Rejeitar os falsos deuses e denunciar o seu culto não é suficiente. Precisamos substituir seu culto pela adoração ao Deus do céu. Uma geração atrás, os filhos das flores, rapazes e moças com cabelos longos e roupas esfarrapadas, enchia as ruas e os parques do mundo ocidental. A maioria das pessoas os chamavam de hippies. Hoje, quase ninguém os admira, mas precisamos entender que tinham certa razão. Eles rejeitavam os falsos valores do materialismo. Então, por que seu movimento falhou? Entrou em colapso porque os hippies tentaram tirar sem substituir e no fim se tornou claro que estavam simplesmente trocando uma forma de egoísmo por outra. Naquela mesma época, milhões de pessoas procuraram implementar os ideais do comunismo, que em sua pureza teórica defende princípios de distribuição e altruísmo, que lembram os ensinos de Jesus. Porque o comunismo fracassou em produzir a sociedade ideal com que sonhava. Pela mesma razão, assim como qualquer outra visão utópica, naufragou nas rochas da realidade humana. Baseava-se na suposição de que, se você diz às pessoas que elas precisam mudar, e se você realmente as convence de que devem mudar, elas mudarão. Mas saber o que é certo ou apenas crer intelectualmente não é suficiente. A verdadeira moralidade nasce de um coração renovado pela graça, disse o apóstolo Paulo. Transformai vós pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2.
Experimentar a vontade de Deus significa mais do que conseguir dar a resposta certa para questões morais. Envolve mais do que simplesmente possuir informações. Não podemos alegrar, experimentar algo e permanecer indiferente. Devemos antes torná-lo parte da nossa vida, e isso é possível somente com a renovação da nossa mente. Essa mudança radical é que é a base do viver correto, não é um processo natural. Nem o condicionamento comportamental, nem o raciocínio moral consegue alcançá-la, embora ambos tenham o seu lugar. O salmista entendeu isso quando escreveu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Uma renovação do coração que resulte em verdadeira moralidade é um ato de criação, um dom de Deus. Por isso, o primeiro mandamento que ordena pôr de lado os deuses falsos, não para aqui, o texto continua: não terás outros deuses diante de mim. Os outros deuses, que na realidade nem sequer são deuses, não deve ser substituído por um vácuo, depois de dizer o que não devemos fazer, isso é, não cultuar deuses falsos. O mandamento explica o que devemos fazer. A proibição se torna uma ordem para adorar o verdadeiro Deus. Amor e adoração. Certa vez alguém perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. Ele respondeu citando Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Depois acrescentou: este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, versículo 37 e 38. Quando Satanás procurou tentá-lo, Jesus disse que o primeiro mandamento não ordena adorar a Deus. Aqui ele diz que isto significa amá-lo. A adoração, assim como o amor, é uma atitude de coração, é uma disposição, é uma decisão de tornar Deus o primeiro, de colocá-lo no trono da vida e dar-lhe o lugar como soberano, fazendo dele o rei da nossa vida. Dar a Deus o seu lugar como soberano significa que não tentaremos sujeitá-lo às nossas ideias preconcebidas do como ele é ou de como deve fazer as coisas, e descartaremos a ideia de que podemos crer nele, só até onde poderemos compreendê-lo. Se fôssemos fazer isso, então o ponto de partida da fé seria o ateísmo, e avançaríamos na direção da fé, somente por esforços racionais. Além disso, Deus seria limitado pela nossa capacidade intelectual. Então, o que estaríamos adorando não mais seria Deus, mas algo finito, porque conheceríamos o seu comprimento, largura, altura e seu princípio e seu fim. Isso não significa que a fé cristã não tenha lugar para a razão e não conheça o valor da evidência que a apoia. Não há nada errado em examinar essas evidências, mas elas não são a sua base. O conhecimento de Deus não começa com a razão humana, mas com a revelação. Isso é, Deus precisa primeiro revelar-se, não podemos descobri-lo por meio de nossos próprios esforços, e essa revelação de Deus teve sua expressão máxima em Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, declarou o evangelista. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 1 e versículo 18.
Desde seus primeiros anos, Jesus se empenhou em ensinar como é Deus, quando acolheu crianças em seus braços e as abençoou. Quando ensinou seus discípulos às margens do lago, quando acalmou a tempestade e purificou o templo. Em todas essas coisas ele estava dizendo: Deus é assim, o que eu sou e faço revela a Deus. Pouco antes de Jesus ser crucificado, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. João 14, 8. A resposta de Jesus mostra que a pergunta causou dor. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai. Os evangelhos mostram que Filipe era um discípulo lento para ouvir e rápido para duvidar. Infelizmente, eu me identifico com isso. Mas por ter essa atitude, Filipe correu o sério risco de errar o caminho, porque a revelação de Deus nunca é enfiada em nossa cabeça por uma força esmagadora. A revelação é concedida silenciosamente àqueles que abrem os olhos, os ouvidos e, acima de tudo, o coração, em vez de uma convicção monumental. O que precisamos é afastar os bloqueios à fé e deixar de fechar os olhos às evidências. Ao aceitar o primeiro mandamento, concederemos a Deus o seu lugar como verdadeira divindade. Essa revelação nos será concedida de forma pessoal e essa é a única maneira de recebê-la. Fazer de Deus o primeiro significa deixar de lado ideias, interesses, pensamentos que entrem em competição com Ele ou diminuam sua soberania sobre nossa vida. Esse conceito é a base, o princípio fundamental de verdadeira moralidade e do viver espiritual. É um princípio abrangente que nos permitirá avaliar as infindáveis decisões e alternativas que enfrentamos no dia a dia. Em cada caso, perguntaremos como esse vídeo, este jogo, esta amizade, este emprego ou esta propriedade vai afetar meu relacionamento com Deus. Quando realmente começarmos a viver desta maneira, a ordem e a moralidade tomarão conta de nossa vida. A paz substituirá a angústia e a esperança afastará a depressão e o desespero. Somente então começaremos a compreender a obediência profundamente espiritual que Jesus descreveu no Sermão do Monte. Muitas pessoas que instintivamente creem na existência de Deus não chegam ao ponto de torná-lo o primeiro em sua vida, mas esse é o único lugar que ele pode ocupar se de fato for Deus. Por isso, esse mandamento vem em primeiro lugar. Se não dermos a Deus o seu lugar, se não devemos feito dele o Senhor da nossa vida, todos os outros mandamentos serão apenas regras morais que não têm poder maior do que milhares de outras boas ideias. Pergunta é: já tenho uma compreensão plena e completa acerca de Deus e de sua vontade para a minha vida? Nem ainda sou bom o suficiente para que ele me aceite? Tampouco já estou obedecendo aos outros mandamentos. Você não pode chegar ao primeiro mandamento por obedecer aos outros 9. Em vez disso, você precisa chegar aos outros 9 por meio deste. A pergunta que preciso fazer a mim mesmo é extremamente simples, mas muito importante. Estou disposto a conceder a Deus o seu verdadeiro e legítimo lugar? Estou disposto a torná-lo o primeiro? É disto que trata o primeiro mandamento.
aqui está um antigo convite que ainda nos fala através dos séculos, que é o que o Senhor requer de ti. Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. E o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Querido, visto que o primeiro mandamento, talvez você não está se inclinando diante de uma estátua, diante de uma imagem, mas talvez possa ter qualquer uma outra coisa no coração, na mente, que está tomando o lugar principal de Deus. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer vontade sua que você ame, que está com frequência no pensamento e no coração, é deuses estranhos. Mas não fique triste. Deus tem solução. Se você tem um coração sincero e realmente quer fazer a vontade de Deus, ore comigo agora. Bondoso Pai, visto que teu primeiro mandamento é amar a Ti e não se inclinar diante de nenhum outro, mas os nossos corações muitas vezes são perversos e temos alguma coisa dentro de nós que a gente ama muito. Muitas vezes a gente não conhece o nosso profundo ser, mas o Senhor conhece. E neste momento eu peço, Pai, não só para mim, mas para todos que estão orando comigo agora, que o Senhor visite, que o Senhor fortaleça e ajude a nos tirar todos os deuses estranhos do meio de nós e servir somente a Ti. Que o Senhor seja o soberano Deus que dirige nossa vida, dirige nosso pensamento e o nosso coração. É o que eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para todos vocês. Que Deus abençoe e fortaleça na fé e que ajude a examinar seu coração e colocar Deus no primeiro lugar, no trono do seu coração.